Oi, gente! Voltamos à nossa programação normal e no vídeo de hoje vou falar sobre o meu segundo relacionamento que deu ruim, gente, que acabou com toda a minha estrutura psicológica, emocional e tudo que vocês podem imaginar, gente. Então, senta que lá vem história! Como vocês sabem, gente, já fiz um vídeo aqui contando do meu primeiro relacionamento real oficial, né, que eu tive e que eu fui roubada por ele, né. Então hoje eu vou contar o que aconteceu depois. Então, se você quer continuar assistindo esse vídeo, eu já vou pedir pra você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e ficar ligado em todos os vídeos que eu estou postando todas as semanas, né, porque agora eu sou super dedicada a este canal, tá bom, gente? E meu cabelo tá maravilhoso, né? Porque a autoestima aqui é tudo. Bom, gente, lá estava eu no ano de 2015 com os meus 21 aninhos, né? Tinha acabado de terminar o meu primeiro relacionamento. Tava super feliz da vida, tava sem peso nenhum, né? Só com o financeiro um pouco abalado, mas nada, né, do que um bom emprego novo resolvesse tudo isso. Então eu já estava trabalhando, né, com o meu financeiro sendo reerguido, né? Voltei a juntar dinheiro, gente. Guardava bastante dinheiro, eu não tinha muitos gastos. Eu tinha decidido a ficar um pouco mais sossegada em relação à faculdade. Não tava com pensamento em faculdade, eu tava com o meu psicológico um pouco abalado em relação a isso. Então eu tava bem de boa, curtindo aquela vida solteira, basiquinha. Só que eu não era uma pessoa, gente, de ir pra festas, baladas, nada desse tipo. Eu era já uma pessoa totalmente ao contrário a esse padrão. Eu era o tipo de pessoa que gostava, né, de gastar um pouco de dinheiro com roupas, com maquiagem, com looks, com tênis. Então, todos os meus gastos, todos os meus vícios, as minhas luxúrias eram em relação à roupa e eu não tinha nenhum vício em relação a álcool ou fumo, nada do tipo, gente. Tinha uma vida totalmente bem, tipo, resolvida. Gostava muito também de gastar horrores em livros. Então eu tava curtindo ali a vida, né, solteira, comprando as minhas coisas, guardando meu dinheiro, comprando horrores de livros e filmes e séries. Eu lembro que eu comprei esse computador na época de 2015, gente, eu paguei um absurdo de caro nele, eu paguei quase 3 mil reais nele, eu paguei 2 e pouquinho, e na época era um preço muito alto, na época de 2015, gente, mas como eu trabalhava e tinha o dinheiro totalmente pra mim, tava tudo certo, gente. A minha mãe e eu já tinha se resolvido, né? A gente já tava conversando normalmente. Ela não jogava na minha cara, tipo, as burradas que eu fiz. Pelo contrário, ela tava bem aliviada. A gente nem gostava de tocar no assunto. Então, vida que segue. Lembrando, gente, que o meu trabalho, eu trabalhava em shopping como atendente. Os meus serviços sempre foram isso, tá, gente? Não fique achando que eu sou o tipo de pessoa que trabalha em escritório ali no ar-condicionado, não. O meu é pauleira, tá? De domingo a domingo aqui, vida real mesmo, brasileira. No ano de 2015 mesmo, assim que eu tinha acabado de terminar o meu primeiro relacionamento com o Marcos, ali por volta de outubro, novembro de 2015, eu conheci um ser humano que é o principal vilão dessa história aqui, gente. Eu recebi, né, a mensagem de um garoto chamado Vitor. Nome fictício, tá, gente? Não vou expor ninguém aqui. Entrei de cara no perfil dele, fui visualizar as fotos dele. Uma pessoa bem apresentada até, tipo assim, mas não fazia muito o meu estilo, gente. Sabe aquelas pessoas mandrake, cabelinho na régua, Juliette? Não era o meu tipo na época, gente. Não gostava muito. Então eu já fiquei... Esquisito esse garoto, é meio suspeito. Não respondi por um tempo, só que depois eu fui lá e respondi: oi, tudo bem? Normal. Ele perguntou: oi, tudo bem, onde você mora? Blá, blá, blá. Nisso a gente começou a conversar. Ele fazendo perguntas e eu respondendo normal. Nada muito com interesse da minha parte, gente. Aí ele perguntou quantos anos eu tinha e eu respondi que eu tinha 21. Eu tinha 21 anos na época. E ele ficou, tipo, impressionado porque eu não tinha a aparência de 21, né? Eu não aparentava ter 21. E ele tinha apenas 18 anos, né? Já comecei a distribuir mucilão daí. Então, nisso a gente começou a conversar. Ele tinha,
tipo, papo super legal, né, gente? Homem, quando quer alguma coisa, consegue, né, penetrar na alma da mulher. E nisso a gente foi conversando durante aproximadamente 2 meses. Só que a gente nunca havia se visto. Então a gente continuou conversando. Ele sempre mandava bom dia, boa tarde, boa noite. E eu respondia bom dia, boa tarde, boa noite. Nada, assim, de papos profundos. Porque ele não fazia o meu estilo, gente. Assim, visualmente falando. Mas, verbalmente falando, ele tinha um papo legal, bem legal, ele era engraçado, blá blá blá, só que não me chamava tanta atenção. Teve um dia que ele mandou uma mensagem pra mim dizendo que queria me ver, e eu falei, tá, a gente pode se ver, eu moro em tal lugar, em tal condomínio. E ele foi, só que ele foi em outro condomínio, tipo, umas 2 ruas da minha casa, né? E o meu condomínio é um pouco mais embaixo, e ele foi nos condomínios de cima. E eu fiquei esperando ele aqui, né, na portaria de casa, e eu mandei mensagem pra ele, tô aqui te esperando já faz um tempo. Eu também tô na portaria. Cadê você? Aí eu falei assim, onde você tá? Aí ele foi e falou assim, eu tô no condomínio tal. Aí eu falei assim, eu moro no condomínio tal, na rua de baixo, você tá no de cima. E nisso eu falei assim, deixa quieto, a gente se vê outro dia. Nisso a gente acabou não se vendo. E ele falou que queria me ver, que queria muito, que tava se interessando por mim. Aí eu fui e falei assim, olha, não tô afim de relacionamento sério. Não quero me envolver com ninguém, quero ficar bem de boa, tô bem tranquila. Aí ele, não, mas não é pra namorar, nem pra ficar, só quero te conhecer. Mas tô curtindo você é uma pessoa bem da hora. Eu sei, né, gente? Pessoas boas assim que nem eu é bem difícil encontrar, né? E eu fui e meti o louco nele falando que eu tava ficando com alguém. Aí ele já ficou bem tristinho. E nisso a gente parou de se falar, tipo, por mais ou menos umas 2 semanas. Depois dessas 2 semanas, ele mandou mensagem pra mim de novo. E aí, sumida? Aí eu fui e falei assim, Ô, meu pai, esse garoto quer dar comigo? Sai do pé. fui lá e respondi, oi, tudo bem? Aí ele, você não manda mais mensagem só porque tá ficando com um cara? Eu fui e falei assim, é chato, né, ficar trocando mensagem com uma pessoa, sendo que você tá ficando com outra. Super mentira, né, gente? Eu não tava ficando com ninguém, eu só não queria me envolver com ninguém, gente, queria ficar tranquila. Nisso a gente começou a conversar, blá, blá, blá. Aí eu fui e falei assim, não tô mais ficando com ninguém. Gente, eu não consigo mentir por muito tempo, gente. Eu sou muito ruim em mentira. Aí ele foi e falou assim, será que eu tenho chance de poder te ver? Aí eu fui e falei assim, tá bom, a gente pode se ver, mas não fica criando expectativa. Aí a gente marcou de se ver e dessa vez deu certo. Ele encontrou onde ficavam os meus condomínios, onde ficava o meu bloco, tudo certinho, e eu fiquei esperando ele na portaria de casa. E fiquei sentada na calçada esperando ele. E passou uns 5 minutinhos e me aparece um rapaz alto, bem alto mesmo, bem mais alto que eu, na verdade, magro, sem camisa e tipo meio que, sabe, andando todo malandramente, assim, com uma pose de que... Nossa, eu tô chegando na parada. Gente, foi essa percepção que eu tive dele. Uma pessoa que se engrandece demais. E eu já pensei, meu Deus do céu, aonde eu tô me metendo? Nisso, ele chegou, ele me cumprimentou, a gente se abraçou e a gente começou a conversar, né? A gente ficou sentada ali um pouquinho na frente do meu condomínio, conversando. Aí ele foi e falou assim, vamos dar uma volta no bairro, né? E como eu tinha me mudado recentemente, não fazia nem um ano, eu não conhecia todo o bairro. Então a gente começou a dar a volta no bairro. Na época eu não tinha bicicleta, não tinha carro, não tinha moto, ele não tinha onde cair morto, então a gente não tinha nada com nada. Eu já percebi que ele era uma pessoa bem conhecida no bairro e como eu tinha acabado de se mudar ali, né, eu não conhecia tantas pessoas. Eu gostava de outros rolês, eu gostava de me divertir em casa, gente, assistir filmes, séries. Eu era uma pessoa, tipo, até que bem culta, ficava lendo, então eu não saía tanto. E ele já era o oposto, ele era uma pessoa, tipo, que se engrandecia, bem conhecida, então as pessoas passavam por ele, cumprimentavam ele. A gente deu um rolê, tipo, bem legalzinho no bairro. Ele não me ofereceu nem uma casquinha, mas tudo bem. E nisso, nessas conversas, dava de perceber que ele meio que se jogava pra cima de mim, sabe? Tentava me impressionar. Nossa, você é muito linda. Nossa, como é que eu faço pra conquistar um beijo seu? Só que como eu tava conversando com ele e gostando do papo, eu meio que deixei, né, ele meio que se aproximar. A gente conversava, tudo tá.
E eu lembro que a gente conversou, aí, tipo, começou a anoitecer, e eu falava assim, eu tenho que ir pra casa, porque amanhã eu trabalho. Aí ele, tá bom. Ele falou assim, eu posso receber um abraço seu? Aí eu, tá, né? Aí, tipo, ele esticou o braço dele, assim, no meio da rua, gente. Ai, que esquisito. E eu fui até ele e abracei. Nisso, ele me abraçou e meio que me levantou. E eu fui, tipo, sabe, gente, bem ousado, do jeito que lasquei um beijo nele, porque eu sou dessas. Ah, garoto fica aí de papinho furado, eu já vou e lasco o beijo, porque eu sou ousada. Maldita hora que eu fui lançar um beijo naquele garoto. Nisso, gente, depois a gente ficou bem próximo, né? Depois do primeiro beijo, a gente já acha que é namorado. Tá, a gente começou a ficar bem próximo, ele se oferecia pra ir em casa e eu ficava meio assim, sabe? Tinha acabado de sair de um relacionamento e tipo, e ele foi em casa. Eu fui e falei assim, ó, mãe, esse daqui é meu amigo Vitor. Aí minha mãe, amigo, sei. Só que minha mãe, dava de perceber que minha mãe tinha meio que gostado dele, sabe? Ele era bem engraçado, ele tinha suas palhaçadas, ele era bem engraçado, bem mais sossegado do que o meu primeiro relacionamento. Então, ele era bem mais sossegado. Então, eu comecei a me envolver demais. E ele ia direto em casa, ele me levava pra sair, ele não tinha moto, mas ele arranjava a moto dos amigos dele, me levava pra rolê, ele tentava fazer tipo um rolê da hora comigo. E nisso, aquele papo de que eu não gostava de garotos de Juliette com cabelo na régua e mandrake, começou a ficar meio que banal. Comecei a me vestir diferente, blá blá blá. Quando eu fui perceber, eu já não conseguia me ver dentro de casa. Todo fim de semana era saindo com ele, era rolê, era festa, era bebida. Comecei a fumar narguilé aos pouquinhos, beber uma cervejinha ali, outra coisa ali. Nada que tipo, nossa, Bruna, toma. Ele nunca me obrigou a nada. Eu que comecei a tentar acompanhar ele, gente. Eu digo que esse foi o meu pior relacionamento porque quando uma mulher se torna dependente de um homem, o mundo da mulher desmorona e, tipo, é um caminho sem volta. E depois que eu me tornei dependente, gente, eu não conseguia ficar sem ele. Todo lugar que eu ia, eu precisava que ele fosse comigo. Tudo que eu ia fazer, eu não sabia fazer sem ele, porque eu fingia que eu não sabia, ou eu não me esforçava a aprender. Então era tudo muito dependente. Dependente mentalmente, emocionalmente, tudo, gente, tudo. E ele tinha essa mania feia de se engrandecer um pouco com as pessoas, né? Como eu disse desde o começo, ele é uma pessoa que gostava de andar bem apresentada, só que ele, tipo, se escorava demais em mim. Quando ele não tinha, ele pedia pra mim. E ele não tinha vergonha de pedir. Então ele mexia muito com o meu psicológico emocional a favor dele, sabe? Então, como ele sabia que me tinha aos pés dele, ele fazia de mim gato e sapato. Então, gente, como eu era muito dependente dele, eu fazia tudo por ele, gente. Fazia tudo. Eu lembro que quando eu completei os meus 22 anos, eu tinha tanto dinheiro guardado. Eu lembro que na época eu tinha guardado tanto dinheiro e eu guardava dinheiro e eu não avisava ninguém, eu simplesmente guardava. Só que ele sabia que eu guardava, ele só não sabia o tanto que eu tinha. E eu lembro que ele falava assim: nossa, se você aprendesse a andar de moto, você poderia ir trabalhar de moto, ou você poderia deixar a moto comigo pra mim te levar e te buscar. E ele usava isso, tipo, a favor dele. Eu fui lá e peguei todo o meu dinheirinho que eu tinha e comprei a minha moto à vista. E como eu não sabia andar, nunca tinha pegado numa moto, nunca tinha subido numa moto direito, eu deixava minha moto com ele e ele realmente ia me buscar e me deixar no serviço. Só que ele começou a se sentir incomodado de que todo dia ele tinha que fazer aquela rotina de buscar e levar. Aí ele falava, tá na hora de você tirar sua habilitação. E eu falava assim pra ele, por que eu vou tirar minha habilitação sendo que eu tenho você? E ele pegou justamente essa frase pra se favorecer de tudo. Então, já que eu não era habilitada, ele tinha toda a posse da moto. Maldita hora que eu fui comprar essa moto, ele tinha parado real total de me levar e buscar no serviço de moto. Ele fazia isso de vez em nunca.
me deixava, tipo, nos lugares, assim, ele, tipo, me deixava trabalhando enquanto ele ia pra festas, enquanto ele ia pra rolê com os amigos dele e se envolvia com outras garotas. E ele sabia que eu tinha tanta paixão por ele que ele usava tudo isso a favor dele. Ele sabia que na cabeça dele eu jamais iria terminar com ele, eu jamais pediria minha moto dele, eu jamais faria qualquer coisa contra ele. Tá, nosso namoro começou a ficar um pouco frustrado depois que eu comprei a moto e ele comprou o carro. A gente discutia muito por conta disso. Ele se engrandecia demais em relação às pessoas só porque ele tinha um carro. Ele falava que a moto não era minha, mas o carro era dele, que ele podia, se eu não quisesse deixar a moto com ele, ele tinha um carro dele, que ele não precisava de mim, essas coisas. Então nosso namoro começou a ficar um pouco frustrado já desde o começo. Eu lembro que teve um dia que uma amiga nossa em comum ia fazer uma festa de aniversário, né, de 19 anos dela numa chácara. E ela chamou a gente. E a gente falou que ia. Eu lembro que nesse dia a minha irmã veio passar o fim de semana aqui em casa e a festa iria acontecer à noite. Então ele me deixou aqui em casa junto com a minha irmã e com a minha sobrinha e falou assim: à noite eu venho te buscar pra gente ir pra festa. E eu falei: tá bom, aonde você vai ficar? Ele falou assim: ah, vou ficar em casa até dar o horário e depois eu venho te buscar. Ok, gente, passei o dia com a minha irmã, brinquei com a minha sobrinha, fiz tudo normal. E de noite eu me arrumei, fiquei toda linda, toda nojenta, e mandei mensagem pra ele: você já tá vindo me buscar? Aí ele falou assim: tô, daqui a pouco tô aí, só tô terminando de me arrumar. Gente, ele veio me buscar, tudo bonitinho, a gente foi de carro, tudo certinho. Levamos um pessoal com a gente, né, os nossos colegas que moravam perto da gente, a gente levou. Quando chegou lá, na hora que a gente cumprimentou a aniversariante me deu um beijo no rosto e falou assim: oi Bruna, tudo bem, não sei o que, seja bem-vinda. Eu cumprimentei ela e na hora que ela foi cumprimentar o Vitor, ela falou assim: eu não vou te cumprimentar não, você tava aqui até ainda agora. Aí eu olhei assim pra ele, olhei pra ela e ela saiu, né? E eu fui e falei assim: como assim você tava aqui? Aí ele foi e falou assim: aí ele já vai começar? Aí eu falei assim: não, eu te mandei mensagem perguntando o que você tava fazendo. Você falou que tava na sua casa, ajudando sua mãe, arrumando o carro, tudo certinho. Só que você tava aqui. Aí eu fui cobrar ele, né, gente. Lógico que eu iria cobrar ele. Eu falei assim: como assim você tava aqui? Nisso a gente já começou a discutir. Ele gritava assim, gente, ele gritava, ele era uma pessoa muito agressiva. Ele falava assim: já vai começar? Se você começar, você vai entrar dentro do carro e eu vou te levar embora. Aí eu falei assim: você não vai me levar embora não, meu filho, você não é meu pai? Nisso, gente, a gente começou a discutir muito. Aí ele foi e gritou assim: vamos embora. Aí eu falei assim: não, eu não vou embora enquanto você não me falar o que você tava fazendo aqui. Aí ele gente, ele me pegou pelo braço e praticamente me enfiou dentro do carro. Nisso, uma colega minha viu e foi atrás. Aí ela foi e falou assim: o que tá acontecendo? Aí ele, todo estressado: sai daqui, ninguém tá falando com você, o assunto não se resume a você. Aí ela foi: lógico que resume, do jeito que você pegou a Bruna. Aí ele foi e falou assim: mano, tira essas porcaria do meu carro. Aí ela foi tirar, na hora que ela tirou, ele começou a sair com o carro. E eu tava com a metade do corpo pra dentro do carro e com a metade do corpo pra fora do carro. E eu falei assim: você não vai sair daqui. Aí ele: ou você entra no carro ou eu vou te arrastar. Gente, ele saiu e eu automaticamente entrei dentro do carro e fechei a porta. E ele começou a subir. E a estradinha da chácara era de pedra. Aí ele começou a gritar dentro do carro: você consegue estragar o rolê de todo mundo. É só a gente chegar no rolê que a gente começa a discutir. E eu tentando resolver as coisas e ele gritava, falando assim: você é o tipo de mulher que tem que ficar trancada dentro de casa enquanto o homem vai pro rolê. Gente, na hora que ele falou isso, mas me subiu um nervo, que eu abri a porta do carro e o carro em movimento, eu pulei do carro. E ele não parou o carro, gente, ele continuou subindo. E eu saí rolando no meio das pedras, arranhei a lateral do meu corpo inteiro, o meu joelho, a minha coxa, a minha barriga, os meus braços, o meu pescoço, a minha cara ficou toda ralada, gente. Parecia que eu tinha sido arrastada. Nisso, o pessoal tava vendo pelo portão da chácara que a gente tava discutindo e que ele tava me levando embora. E as meninas começaram a correr atrás de mim, tipo, pra me ajudar. E na cabeça delas, ele tinha me empurrado. Só que não, gente, eu que pulei. Eu que fui a doida de pular. Gente, ele não se importou de parar o carro e me ajudar.
por mais que eu tenha sido louca. Ele não se importou. Aí elas me levaram pra dentro da chácara, tiraram a minha roupa, começaram a fazer curativo no meu corpo, que não sei, porque eu tava toda ralada. Aí eu chorava, gente, chorava de um jeito. Eu não chorava porque eu tava machucada, eu chorava porque ele tinha dito aquilo pra mim. Aí eu, idiota, desculpei ele, porque é isso, palhaça, acontece isso. E o nosso namoro, depois daquilo, só foi piorando, tinha muita agressão verbalmente. Ele, como eu disse, ele nunca me bateu, mas ele me estressava, eu avançava em cima dele, eu perdia a minha razão, ele perdia a razão dele, me xingando de tudo que é nome. Foi um relacionamento muito frustrado, gente, muito frustrado mesmo. Ele me magoava tanto, 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 e eu não conseguia terminar com ele, gente. Ele me magoava tanto que eu me machucava, eu me automutilava. Eu me batia, eu me lançava contra a parede, eu queria cometer suicídio. Era muita coisa, gente, era muita pressão psicológica. Não adianta a gente viver num relacionamento assim. Então eu sofri muito, gente. Quando eu falo que o primeiro só foi uma cosquinha e esse foi o merda, porque vocês não estão entendendo. Esse foi o merda mesmo, esse foi o relacionamento merda. Ele não se magoava, ele não se sentia mal com as brigas, ele fazia gargalhar, gente, e ele sabia que eu saía da minha razão, ele me provocava, ele tipo dava risada da minha cara, me chamando de louca, falando que eu era psicopata, e aquilo me deixava muito brava, e aí eu saía de novo da minha razão. Então, ele sabia que não precisava me bater, eu me automutilava, eu me autobatia, eu me machucava inteira e quem saía magoada era eu. Então, e ele nunca perdia a pose de bom galã, nunca, gente. E a gente passou 3 anos e meio juntos. Ele mentia tanto pra mim, mentia tanto que a minha mente não tinha paz. Tudo que ele falava pra mim era mentira, era motivo de desconfiança. E eu lembro que no dia que a gente terminou, ele mandou uma mensagem de boa noite pra mim dizendo que me amava, que não sei o que, só que um pouco seco. E eu falei pra ele que amava ele, que por tudo que a gente tinha passado, mesmo assim eu amava ele. Isso foi numa sexta-feira. Quando foi no sábado de manhã, eu tava me arrumando pra ir trabalhar, ele mandou a seguinte mensagem pra mim. Eu vou ser bem curto com você e eu vou ao ponto. Eu não quero ficar mais com você. Então, ele mandou essa mensagem, aí eu fui e falei assim, por que você tá fazendo isso? A gente já não se resolveu ontem à noite? Porque a gente tinha acabado de sair de uma discussão, né? Aí ele... Bruna, eu não quero mais nada, você vai sair pra trabalhar e à noite, quando você chegar, a sua moto vai estar aí. Aí eu falei assim, me dá pelo menos uma chance pra mim, pra você olhar na minha cara e terminar comigo que nem homem. Gente, o que eu pedi pra ele foi o mínimo. E nisso ele já começou a escandalizar, falando que eu era psicopata, falando que eu era louca, que não queria mais nada comigo, que ele nunca mais ia se envolver com mulher nenhuma, porque mulher é safada, e que a vida dele era curtir rolê, e que a vida dele tinha muito mais sentido sozinho. Já começou, sabe, me diminuir. Ele adorava me diminuir, gente. O que ele mais gostava era diminuir uma mulher. E ele foi muito grosso, ele terminou comigo, na hora que eu tava mandando minha mensagem pra ele, ele me bloqueou. Aí assim que ele me bloqueou, eu entrei no Instagram dele, né, pra me mandar uma mensagem pra ele. E quando eu entrei no Instagram dele, tava lá no feed dele uma mulher dirigindo o carro dele e ele no banco de trás filmando e ele falando assim pra ela, olha a lombada, amor. E ela dirigindo, dando risada com uma garrafa, né, na mão. E nisso, gente, o meu mundo desabou. E então foi ali que me caiu a ficha de que há muito tempo eu tava sendo traída e ele mantendo o relacionamento nas minhas costas com outra pessoa, com outra garota, né? E já chamando ela de amor, já dando, tipo, o carro na mão dela, tipo, o carro que eu tinha ajudado ele a comprar com tanto esforço, a conquistar com tanto esforço. Ele tinha me devolvido os R$2.000, só que, tipo, ele não colocou a mão na consciência dele de que eu tirei do meu pra poder ajudar ele na época. Então, ele tinha comprado uma moto, né, uma Kawasaki 800. Então ele já, tipo, tava em outro relacionamento, já chamando outra mulher de amor, se envolvendo com outra mulher, tipo,
ele já tinha tirado todas as nossas fotos das redes sociais, ele tinha excluído todas as contas de, tipo, que a gente tinha junto. Tudo, gente, tudo. Ele fez assim, ó, assim que ele mandou a mensagem pra mim. Eu acho que antes dele mandar a mensagem pra mim, ele já tinha apagado tudo, né? Eu que não tinha percebido. Só que eu fiquei sabendo, né, que realmente ele tinha me traído. Ele tava com a menina que eu tinha visto no vídeo, e ele já tava de relacionamento sério. Gente, ele tava já de relacionamento sério com ela. Quando ele me via na rua, ele me chamava de corna. Gente, ele fez da minha vida um inferno, e ele colocou a menina pra fazer um inferno na minha vida. Eu entrei em depressão, gente. Eu pedi as contas do meu serviço, eu me automutilava, eu emagreci 7 quilos em menos de um mês, eu parei de comer, eu comecei a me alcoolizar, eu tive início de depressão, eu tinha pensamento suicida, eu entrei num poço sem fundo. Eu lembro que eu até fiz um vídeo aqui no canal, que eu vou deixar linkado aqui pra vocês. Eu sentia coisas, uma tristeza que eu nunca sentia na vida, e eu não sabia que, tipo, era possível uma pessoa sentir tanto vazio. E eu juro pra vocês, gente, que eu passei um ano todinho chorando por conta dele. Mas não foi uma história divertida, não tem parte divertida nessa história. Foi uma época que, tipo, eu precisava muito de ajuda, gente. Eu chorava, eu implorava ajuda das pessoas. O meu corpo pedia ajuda. Eu voltei a ter bulimia, né? Pra quem não sabe, eu sou bulêmica desde os meus 14 anos e isso voltou à tona. Hoje eu já tô melhor, graças a Deus. Mas até um tempo atrás, a minha bulimia voltou de um jeito que... Ai, gente... É foda. E a única coisa que eu tenho a agradecer a esse rapaz, ao Vitor, é que a melhor coisa que ele fez pra mim foi ter terminado comigo e ter tirado a venda dos meus olhos, porque se não fosse ele terminando comigo, eu acho que eu não conseguiria terminar com ele. Então eu sou muito grata por ele ter terminado comigo, muito grata mesmo, gente. Eu passei um ano sofrendo, mas foi um ano, gente, um ano pedindo, implorando, clamando pra Deus tirar ele de mim, e Deus tirou ele de mim por completo. Eu vejo ele sim hoje em dia, mas ele se tornou uma pessoa indiferente pra mim. Não fede, mas também não cheira. Ele é uma pessoa normal mesmo. Então, e ele terminou comigo, né, pra continuar um relacionamento com a moça lá. E pelo que eu fiquei sabendo, ele batia nela de capacete, gente, de capacete. Ele espancava ela. Os meus amigos relataram isso pra mim, falaram que viram isso e que foi a melhor coisa realmente que me aconteceu, foi ele ter terminado comigo, porque a vítima poderia ter sido eu. Hoje eles não estão mais juntos, não, mas ele tem um filho com ela. Desejo felicidade, tanto pra ela, pro filho e pra ele. E, gente, foi a melhor coisa, Um ano que eu fiquei sofrendo, valeu a pena, porque hoje eu não sinto nada. Então eu prefiro não sentir nada do que sentir remorso, do que sentir raiva. Também não quero sentir raiva de ninguém, eu quero que ele seja feliz, mas bem longe de mim. Não quero esses tipos de pessoa pra mim. Não tenho lembranças divertidas. Eu sofri desde o começo ao fim. Tudo que eu achei que era bonito, que era luz, que era flor, na verdade era tudo ilusão da minha cabecinha. Porque tudo que ele fazia pra mim me sentir bem, ele tava armando, ele tava tramando alguma coisa, ele tava mentindo pra mim. Eu fui descobrir tudo depois, gente. Tudo depois. Depois que a gente terminou, que eu fui descobrir todo o rolê. E lembrando, gente, que até os dias de hoje, no ano de 2022, eu sou conhecida como a chifruda, eu sou conhecida como a bobona que ajudou o carinha em tudo, eu sou conhecida como a ex do Vitor. Ninguém me conhece por Bruna, aqui todo mundo me conhece pela ex do Vitor. E, gente, é isso. Eu sou muito palhaça. Mas uma coisa que eu tenho muita fé, gente, é que Deus não dá um fardo que a gente não suporte. E eu suportei esse, gente, tipo, com todo o meu esforço, mas suportei.
e que tudo que a gente passa na vida é por um aprendizado. Isso me tornou uma mulher totalmente diferente, totalmente diferente. Toda aquela garotinha bobinha do passado, gente, morreu, não existe mais nada daquela Bruna. Eu sou outra pessoa, eu sou hoje um pouco mais... Como é que eu posso dizer pra vocês entenderem? Eu sou um pouco egoísta, sim, porque isso faz a gente se tornar egoísta. Não entrego os meus sentimentos pra qualquer um, hoje em dia não mais. É muito difícil uma pessoa me encantar, muito difícil, mas isso também não me torna uma pessoa ruim. Quando eu gosto da pessoa, eu gosto da pessoa. Se a pessoa tá me provando todos os dias que tá comigo, não tem motivo pra eu ser ruim com ela. E é isso, gente. Eu entreguei tudo na mão de Deus. Isso me fez me aproximar muito de Deus. E eu sou muito grata. Por mais que eu tenha sofrido, por mais que eu tenha entrado em depressão, por mais que eu tenha me tornado uma pessoa depressiva, com muitos problemas psicológicos, com muitos problemas de saúde, eu sou muito grata. E é isso, gente. É isso, mulher realizada eu sou. E tô feliz. Não tenho o que reclamar. Gente, vai achando aqui que a Bruna é fraca, não é não. E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, se você quer saber um pouquinho mais, saber também da parte 2, continuação desse vídeo, deixa aqui nos comentários, porque essa história de 3 anos e meio não acaba aqui. Eu contei só os pontos principais pra vocês entenderem, tá? E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, me siga lá no meu Instagram e até a próxima. Tchau!